Ryu-sang expressa sua frustração com a escassez de itens necessários para acelerar a conquista dos andares da torre. Seu interlocutor, pressionando por resultados, exige a limpeza imediata do andar 57 e sugere uma aparição em rede nacional para restaurar a imagem pública do Japão diante da crise. Após a saída do visitante, Ryu-sang observa com ódio o celular, onde vê imagens de Nam Ga-eun manuseando a espada sagrada com facilidade. O ressentimento toma conta dele ao refletir sobre quem teria encontrado o artefato, alimentando seu desejo de vingança contra o novo detentor. Em um evento público cercado de expectativa, o clima é de tensão. Yu Xiaomin, o jogador mais renomado do Japão, caminha para o centro do palco sob os olhares atentos da multidão, enquanto o julgamento sobre suas ações recentes paira pesadamente sobre o ambiente. Yu Xiaomin assume uma postura confiante diante da plateia, aceitando participar de uma entrevista. Ele promete aos cidadãos japoneses uma demonstração de força na torre, tentando ignorar as crescentes tensões políticas e a pressão constante por resultados que ameaçam sua posição de herói nacional. Dentro da torre, a realidade se impõe quando Yu Xiaomin enfrenta dificuldades inesperadas contra Wyverns. Seus ataques falham em causar o dano crítico esperado, deixando-o cercado e forçando-o a calcular desesperadamente o tempo de recarga de suas habilidades supremas para sobreviver ao combate intenso. A situação torna-se crítica ao perceber que seus golpes não atingem os alvos com precisão. Sob a pressão de múltiplos inimigos, Yu Xiaomin é forçado a recuar, buscando desesperadamente uma brecha para contra-atacar e evitar uma derrota humilhante diante da audiência, que o observa. Superado pela coordenação dos Wyverns, Yu Xiaomin não consegue manter sua posição e é forçado a abandonar a torre. O fracasso público é imediato e a notícia se espalha rapidamente, deixando o Japão em choque com a humilhação de seu principal jogador. Enquanto o Japão entra em crise, Ryu-sang reage com fúria ao fracasso de Yu Xiaomin. Simultaneamente, autoridades internacionais discutem a naturalização de um novo jogador, revelando manobras políticas nos bastidores para substituir o herói caído e garantir o controle sobre a cobiçada espada sagrada. O fracasso de Yu Xiaomin na torre desencadeia uma onda de críticas severas. Observadores apontam que o karma finalmente alcançou o jogador, cujos métodos questionáveis e manipulação midiática agora cobram um preço alto, deixando-o isolado e exposto diante da opinião pública. Enquanto isso, o invocador Bong se prepara para o andar 32. Ele tenta aliviar o tédio e a frustração de seus companheiros com promessas de comida. Gion, tocada pela consideração do invocador, aceita o acordo enquanto ele reafirma seu objetivo de derrotar 5 monstros por andar. Após firmarem o acordo, o grupo adentra a Torre Negra. O desafio do andar 32 exige a derrota de 20 minotauros de Rank 2. O ambiente é hostil e os monstros imensos, forçando o grupo a manter o foco total para sobreviver ao combate direto que se inicia. Sem espaço para recuar, o invocador Bong inicia a ofensiva. Gion aplica seus buffs e debuffs, enquanto Almôndega e Kozak assumem suas posições de combate. A batalha contra os Minotauros começa com o grupo coordenado e pronto para limpar a área com eficiência. Com o suporte estratégico de sua equipe, o invocador Bong executa o terceiro movimento final do martelo primordial do trovão. Ele demonstra uma técnica de velocidade extrema, canalizando o poder do raio para desferir um golpe devastador contra os Minotauros que bloqueiam seu caminho. O impacto do ataque é absoluto, superando a resistência dos monstros. Após um breve momento de tensão, Bong confirma a vitória enquanto Almôndega e Kozak finalizam os remanescentes. O sistema notifica a conclusão do andar 32 com a classificação máxima de Rank S++. No dia seguinte, a equipe de suporte celebra o sucesso de Gae-eun no andar 65. Enquanto a Coreia lida com a ansiedade pública, a Assembleia decide antecipar a limpeza do andar 66, projetando que, em 6 meses, o invocador Bong estará próximo ao andar 60. Apesar das preocupações sobre a durabilidade da espada sagrada, os analistas confiam no talento excepcional de Bong. Eles destacam seu recorde inédito de 32 andares consecutivos com Rank S++, tratando-o como um jogador que opera em um nível superior aos demais competidores. Uma notificação surge na tela, confirmando que Bong concluiu o andar 33 com Rank S++. Com 33 vitórias consecutivas no nível máximo, a equipe reconhece que ele opera além de qualquer padrão conhecido, consolidando sua posição como um verdadeiro fenômeno dentro da Torre Negra. Bong recebe um talismã de distorção de percepção, um item antigo capaz de ocultar a natureza sobrenatural de seus companheiros. Com essa ferramenta, ele planeja levar seus invocados para passear fora da Torre Negra, garantindo que eles transitem entre os humanos sem levantar suspeitas.
Ao receber um novo depósito bilionário referente ao aluguel de sua espada sagrada, Bong decide celebrar. Animado com a fortuna, ele planeja um jantar luxuoso para sua equipe. Aproveitando o momento de descanso para desfrutar dos frutos de seu sucesso recente fora dos combates. Enquanto caminham pelas ruas à noite, a aparência imponente de Almôndega atrai olhares curiosos. Para a surpresa de Bong, uma transeunte acha o gigante fofo, provando que o talismã funciona perfeitamente. O invocador convida todos para um banquete de carne, fortalecendo os laços de sua equipe. No dia seguinte, a equipe retorna à Torre Negra para enfrentar o Andar 34. O desafio exige a derrota de 20 minotauros de Rank 4, criaturas colossais com 6 metros de altura. Bong analisa o terreno, focando em atingir as pernas dos monstros para derrubá-los e finalizar o combate. Diante da imponência dos inimigos, Bong admite ter atingido seu limite físico. Kozak, confiante, assume a responsabilidade pela maior parte da ameaça, propondo um acordo simples. Bong deve derrotar apenas um dos monstros enquanto ele cuida do restante. O invocador aceita prontamente a estratégia, focando em sua tarefa individual. Para superar a altura dos oponentes, o grupo improvisa uma técnica de lançamento. Almôndega se posiciona como uma plataforma, permitindo que Bong pise em suas mãos para ser arremessado. Com um impulso preciso, o invocador é lançado pelos ares diretamente em direção ao Minotauro. O impulso acaba sendo excessivo e Bong perde o controle, subindo muito além do esperado. Desesperado enquanto despenca, ele tenta manter a calma, lembrando-se de sua experiência com o Passo Sombrio. Ele busca uma forma de estabilizar sua trajetória antes de atingir o chão com força. Ao visualizar a energia fluindo em seus pés, Bong instintivamente canaliza sua mana. Ele sente uma conexão súbita com a habilidade Passo Sombrio, percebendo que pode manipular o ar sob suas solas. Com um esforço de vontade, ele consegue pisar no vazio, estabilizando seu movimento no meio da queda. Bong caminha pelo ar, deixando seus companheiros perplexos com o domínio da técnica. O invocador, agora estabilizado no céu, prepara-se para um ataque decisivo contra o Minotauro. Ele aproveita a oportunidade para testar a eficácia de sua nova habilidade em pleno combate real. Decidido a testar seu limite, Bong utiliza o recuo de seu ataque para realizar um pouso perfeito. Ele executa o martelo primordial do trovão, atingindo o Minotauro com um relâmpago cadente e devastador que encerra a ameaça de forma espetacular, garantindo vitória no confronto. A equipe celebra a vitória com admiração, enquanto Bong, aliviado, admite o medo que sentiu durante a manobra arriscada. Kozak e Gion reconhecem o talento excepcional do invocador, que agora ostenta o título de guerreiro, provando sua evolução constante dentro da Torre Negra. Com o Andar 34 concluído, o sistema recompensa Bong com uma runa de evolução de invocação. Ele discute com Kozak a possibilidade de elevar o rank de seus companheiros. Embora o assassino reforce que o potencial de evolução depende inteiramente do esforço e da natureza de cada indivíduo. Kozak repreende Almôndega por seu apetite voraz, preocupado com os gastos excessivos de Bong. O gigante, visivelmente abatido pelas críticas, tenta se justificar, enquanto o invocador observa a cena com compaixão pelo seu fiel escudo de carne, que sempre se dedica ao máximo nas batalhas. Bong decide presentear Almôndega com a runa de evolução, incentivando-a a superar seus limites. Emocionado, o gigante chora de gratidão e abraça o invocador, que reage com humor ao desconforto do momento, mas sente orgulho pelo crescimento de seu companheiro de longa data. No Departamento Especial de Informações da China, o vice-diretor questiona a falta de notícias sobre o Andar 59. Seu subordinado relata que a maioria dos jogadores naturalizados à força desapareceu na torre, causando complicações graves e preocupações crescentes para a organização sobre o sucesso da missão. O subordinado relata que muitos jogadores recrutados estão tirando a própria vida dentro da torre. Irritado com a ineficiência dos novos agentes, o vice-diretor Shao Jun joga sobre a mesa uma lista contendo os nomes dos jogadores de elite da Coreia do Sul, exigindo resultados imediatos. Ao ser questionado sobre a origem daquelas informações confidenciais, Shao Jun interrompe o subordinado com rispidez. Ele ordena que um alvo adequado seja selecionado entre os novatos, evitando figuras famosas que poderiam desencadear problemas diplomáticos suas imensas asas ósseas, e paira no ar com total soberania, pronto para cruzar os céus com o seu novo e incomparável poder. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, vou deixar uma playlist fixada nos comentários abaixo. Ao ser questionado sobre a origem daquelas informações confidenciais, Shao Jun interrompe o subordinado com rispidez. Ele ordena que um alvo adequado seja selecionado entre os novatos, evitando figuras famosas que poderiam desencadear problemas diplomáticos.
O vice-diretor exige discrição absoluta para que a pátria nunca precise renegar seus agentes. O subordinado presta continência, jurando lealdade, enquanto Shao Jun descarta o papel no cinzeiro, reforçando que não repetirão os erros do Japão, cujas tentativas de naturalização pública terminaram em humilhação. 2 dias se passaram desde a evolução de Almôndega. Bong e sua equipe mantêm uma dieta rigorosa de miojo, enquanto o invocador aguarda ansiosamente pela conclusão do processo de aprimoramento de seu companheiro, que permanece temporariamente indisponível no sistema. Kozak explica que o aprimoramento é um processo perigoso, podendo resultar na exclusão da invocação em caso de falha. A xamã Jion Dalhai tranquiliza Bong, sugerindo que o tempo de espera prolongado pode indicar um salto de 2 rens de uma só vez. O grupo concorda que a pureza de Almôndega é um bom presságio para o sucesso. Bong, embora aliviado pela explicação, ainda se sente tenso com a possibilidade de seu fiel companheiro retornar como um ser de rank SR, elevando o patamar de poder de seu time. Após a conversa, Bong decide levar o grupo para um café, enquanto discutem o futuro e a necessidade de um espaço maior para acomodar todos os invocados. Bong se distrai com as notícias recentes que circulam entre os jogadores sobre a instabilidade na torre. Enquanto desfrutam do momento, o líder de time Lee entra em contato telefônico. Ele parabeniza Bong pelo seu recorde de ranks. Subitamente propõe a transferência da cobertura de luxo onde Yu Xiaomin morava para o invocador, como um gesto de reconhecimento. Bong questiona a oferta gratuita da agência de gestão, desconfiado das intenções por trás de tamanha generosidade. Após consultar Kozak Dalhai, ele decide que é mais seguro comprar o imóvel com seu próprio dinheiro para evitar dívidas ou favores políticos futuros. Confiante em sua decisão, Bong verifica o valor do imóvel em seu celular. Ele calcula suas economias, acreditando que o preço seria acessível, mas sua expressão muda drasticamente ao constatar o valor real exigido pela cobertura de luxo no mercado imobiliário. O choque de Bong é absoluto ao perceber que o custo é de 20 bilhões de wons. O invocador fica paralisado percebendo que sua estimativa financeira estava completamente equivocada diante da magnitude daquele investimento imobiliário de alto padrão. Bong permanece visivelmente pálido após descobrir o custo astronômico do imóvel. Seus companheiros notam sua inquietação, mas ele tenta disfarçar o choque, sugerindo que encerrem a reunião no café e retornem para casa imediatamente para processar a informação. Enquanto caminham, Bong questiona a real necessidade de um apartamento tão grande. Seus aliados concordam, destacando os problemas práticos de manutenção, limpeza e os riscos de pragas, o que faz Bong reconsiderar sua decisão inicial com um profundo alívio. De repente, o instinto de Bong é despertado ao notar indivíduos suspeitos nas proximidades. Ele identifica sinais claros de violência em suas mãos e o cheiro característico de pólvora, concluindo que são assassinos profissionais rondando o local à espreita. Bong utiliza sua habilidade de rastreamento para marcar os alvos discretamente. Enquanto Kozak se distrai, Bong decide manter a descoberta em segredo por enquanto, garantindo que ninguém perceba sua vigilância constante sobre os estranhos que o seguem. Enquanto isso, na agência de gestão de despertos, uma mulher permanece em meditação profunda. O ambiente é silencioso, contrastando fortemente com a tensão que Bong enfrenta nas ruas ao lidar com a ameaça iminente dos assassinos profissionais. Na agência de gestão de despertos, Nanga Yun medita profundamente em uma sala iluminada. Ela reconhece que a espada sagrada é essencial para neutralizar a aura dos mortos-vivos, mas compreende que não pode depender eternamente desse poder externo para superar os desafios da Torre Negra. Em um combate frenético, a guerreira enfrenta hordas de inimigos sombrios. Múmias, zumbis e esqueletos caem diante de sua lâmina, enquanto ela demonstra maestria ao eliminar centenas de mortos-vivos para avançar pelos níveis mais perigosos da Torre Negra. Após visualizar o desafio, Nanga Yun se levanta pronta para o confronto final. Seus superiores na agência a incentivam, alertando que a vitória está ao seu alcance. Enquanto ela se prepara mentalmente para entrar no andar 66. 10 horas depois, a Coreia do Sul celebra uma conquista histórica. O andar 66 da Torre Negra foi finalmente superado, garantindo uma extensão de 6 meses de segurança para o país e transformando Nanga Yun em uma heroína nacional. As redes sociais explodem em elogios a Nanga Yun, aclamando seu patriotismo e coragem. Enquanto a população comemora nas ruas, o triunfo é atribuído à sua resistência solitária e ao poder da espada sagrada, consolidando sua posição como a jogadora número 1. Nanga Yun agradece publicamente o apoio dos cidadãos após sua vitória,
Enquanto Bong assiste a entrevista pela televisão, ele se sente aliviado pela extensão de tempo conquistada, planejando retomar sua própria progressão pelos andares da torre com mais tranquilidade. Bong percebe que Almôndega desapareceu de seu catálogo e decide invocá-lo novamente. Para sua surpresa, o guerreiro reaparece com uma aparência humana e física totalmente transformada, deixando Bong e seus outros invocados perplexos com a mudança repentina e imponente. O grupo decide retornar à Torre Negra para continuar o progresso. Almôndega, agora em um corpo humano, insiste em testar seus novos poderes sozinho, recusando os reforços de Kozak e Dalhai, apesar da clara preocupação demonstrada por Bong. Bong cede à determinação de Almôndega, mas instrui Kozak a intervir caso algo saia do controle. Almôndega avança contra os inimigos, liberando uma energia avassaladora que atrai imediatamente a atenção de todos os monstros presentes naquele andar. Bong observa a cena com choque, percebendo que a estratégia de Almôndega de atrair todos os inimigos de uma vez é extremamente perigosa. Ele lamenta que o guerreiro não tenha optado por uma abordagem mais cautelosa, eliminando os monstros individualmente. Bong observa Almôndega com preocupação, questionando por que ele atraiu tanta atenção dos inimigos. A transformação física do guerreiro é impressionante, deixando Bong e seus companheiros perplexos ao verem Almôndega assumir uma forma humana muito mais robusta e imponente. O tamanho de Almôndega rivaliza com o dos Minotauros, provando que ele se tornou ainda mais confiável. Ele parte para o combate direto, demonstrando uma força bruta avassaladora que impressiona todos que observam sua nova capacidade de luta. Bong e Kozak comentam sobre a evolução incrível de Almôndega, brincando sobre a falta de pipoca para assistir ao espetáculo. Enquanto isso, Kozak se sente frustrado com a aparente injustiça da evolução, sendo repreendido por Dalhai por seus pensamentos negativos. Bong intervém na discussão, pedindo que Dalhai seja mais gentil com Kozak e que ambos parem de brigar. Após um momento de hesitação, Dalhai concorda em ser mais educada, selando uma promessa de paz para aliviar o coração de seu mestre. Almôndega continua sua investida implacável, combinando resistência e poder destrutivo para dizimar os inimigos. Com um golpe final decisivo, ele conclui a missão do andar 34, deixando Bong impressionado com a eficácia de seu novo guerreiro. Almôndega declara que o 34º andar foi fácil demais e expressa seu desejo por desafios maiores. Bong, satisfeito com a nova forma e o poder do seu invocado, concorda prontamente, motivado a acelerar a subida até o topo da torre. Durante uma pausa, o grupo compartilha uma refeição. Bong observa Almôndega devorando a comida com voracidade e nota, com certo espanto, que apesar da transformação física imponente e do aumento significativo de poder, os hábitos peculiares do seu invocado permanecem exatamente iguais aos de antes. Bong questiona o silêncio de Kozak durante a refeição. Dalhai repreende o assassino por sua inveja evidente, mas Kozak nega qualquer sentimento negativo, afirmando que está genuinamente feliz com a segurança que a nova forma de Almôndega proporciona a todo o grupo. Almôndega pede para ser invocado novamente à meia-noite, revelando um desejo inusitado de assistir a uma partida de League of Legends. Bong, embora surpreso com a solicitação peculiar de seu guerreiro, concorda prontamente em atender ao pedido do invocado. Bong decide visitar a agência de gestão de despertos para vender suas pedras de mana. Kozak e Dalhai insistem em acompanhá-lo, alegando preocupação com a segurança do mestre, mas Bong os impede, lembrando que eles não possuem registro oficial para circular livremente. Ao chegar à agência, Bong é recebido por um representante. Ele expressa desconforto com o uso constante de limusines para seu transporte, preferindo algo mais simples e discreto. Mas o funcionário insiste que o veículo é uma cortesia necessária para alguém de seu status. Bong recebe o pagamento pelas pedras de mana. O representante parabeniza o invocador pela conclusão do andar 66 e renova a oferta da cobertura de luxo, que Bong recusa educadamente, preferindo planejar a compra de seu próprio imóvel no futuro. Bong sente-se culpado pela insistência do representante em lhe oferecer benefícios. O funcionário muda o tom e revela um assunto urgente: a visita de Gerald Watson, o espadachim mágico norte-americano de maior nível no mundo, que pretende alugar a espada sagrada. O representante detalha que o aluguel custaria 10 milhões de dólares por uso. Bong fica chocado ao perceber que o valor não é em yuans, totalizando 13 bilhões de moeda local, o que o deixa visivelmente perturbado com a magnitude astronômica da quantia. O representante sugere que Bong atrase a negociação com os americanos, pois o valor oferecido ainda é insuficiente para a importância do item. Bong, em pânico, questiona as consequências de um possível fracasso no acordo ou do surgimento de outros itens raros no mercado.
Apesar da pressão, o representante insiste que a quantia é vantajosa e deve ser aproveitada. Bong, sobrecarregado pela conversa, retira-se do local sentindo o peso da decisão e dos 13 bilhões de wons que agora ocupam todos os seus pensamentos. Bong celebra sua nova realidade financeira, sentindo que o dinheiro ganho é apenas um detalhe diante de suas conquistas. Ele decide manter uma refeição simples, optando por miojo, enquanto reserva o sashimi de atum para compartilhar com seus invocados em um momento futuro. John Cusack é invocado novamente e expressa sua gratidão pela oportunidade. Cansado de patrulhar, ele recebe permissão de Bong para aproveitar seu tempo livre assistindo a partidas de League of Legends, enquanto o mestre se prepara para descansar após um longo dia. A vigilância de Bong não para. Ele revela ter colocado marcas de rastreamento mágicas em 2 suspeitos que monitoravam seu café. O rastreamento, invisível aos humanos, permitiu que ele localizasse o esconderijo dos espiões em uma casa de massagens próxima. Bong observa o local onde os indivíduos estão escondidos, preparando-se para confrontar aqueles que ousam espionar sua vida. A tensão aumenta enquanto ele analisa os próximos alvos de sua investigação, pronto para agir contra a ameaça que o cerca. Os espiões chineses revisam os perfis de seus alvos coreanos, incluindo Kim Min-ji e Jang Dong-soo. Eles confirmam as identidades e o nível de poder de cada um, garantindo que tudo esteja sob controle para a operação que planejam executar em breve. O grupo foca no perfil de Bong Jo-hyuk, notando seu contrato recente com a equipe de elite. O líder da unidade, Deng Guanlin, ordena que a operação seja realizada com máxima eficiência, visando extrair tudo o que for possível dos alvos confirmados. A reunião dos espiões é subitamente interrompida por uma invasão violenta. Cabeças decepadas rolam pelo chão, espalhando pânico entre os presentes. Ao perceberem a presença de um intruso, os espiões sacam suas armas e correm desesperados pelo corredor, tentando localizar o responsável pelo ataque. Enquanto os espiões se movem, eles ainda comentam sobre as fotos de Bong Jo-hyuk, alheios à gravidade da situação. O líder, Deng Guanlin, é tomado por um choque súbito ao compreender a invasão, questionando-se atônito desde quando o inimigo estava infiltrado em seu esconderijo. Deng Guanlin é confrontado diretamente por Bong Jo-hyuk em meio ao caos. Com frieza absoluta, Bong neutraliza os ataques iniciais dos espiões, desdenhando da tentativa de intimidação do grupo, enquanto mantém o controle total da situação e a vantagem no combate. Em pânico, os espiões cercam Bong e abrem fogo desesperadamente. O invasor permanece imperturbável, declarando que a morte de todos ali é inevitável, punindo-os pela ousadia de terem interferido em sua vida pessoal e tentado monitorar seus passos. Com movimentos precisos e letais, Bong avança contra o grupo, ignorando as balas que passam por ele com agilidade sobre-humana. Ele reafirma que o destino dos espiões foi selado no exato momento em que decidiram cruzar seu caminho e ameaçar sua segurança. Bong Jo-hyuk continua seu massacre implacável, eliminando os espiões chineses com uma facilidade assustadora. Os sobreviventes observam em choque absoluto seus companheiros serem abatidos como se fossem crianças indefesas diante de um poder que eles jamais poderiam conter ou compreender. Deng Guanlin tenta desesperadamente compreender a natureza da força de Bong. Ele descarta a possibilidade de ser um agente comum, reconhecendo que tal poder sobre-humano só é visto em jogadores de elite que exploram as profundezas da Torre Negra. Com apenas um inimigo restando, Bong Jo-hyuk se aproxima com frieza. Ele exige que o espião peça desculpas em coreano, prometendo poupar sua vida se o pedido for atendido, enquanto mantém sua lâmina letal apontada diretamente para o rosto do adversário. O espião tenta balbuciar o pedido de desculpas, mas Bong não demonstra qualquer intenção de misericórdia. Ele corta o inimigo impiedosamente, deixando claro que ninguém deveria ter ousado interferir em seu caminho ou ameaçar sua tranquilidade. Após o massacre, Bong Jo-hyuk é abordado por seu invocador, que surge preocupado com as consequências. O invocador implora para que Bong pare de matar, temendo ser expulso da organização caso descubram a violência excessiva aplicada por seu subordinado. No dia seguinte, o invocador reencontra Cusack. Ele questiona se o guerreiro se divertiu, notando que os lanches deixados na geladeira permanecem intocados. Revela-se que o foco total na partida de videogame impediu Cusack de se alimentar durante seu tempo livre. Cusack confirma que estava concentrado demais no jogo. Animados, eles se preparam para entrar no 35º andar da Torre Negra, um desafio repleto de minotauros, prontos para enfrentar o rei daquelas criaturas e conquistar novas vitórias. Ao chegarem, o local está infestado de minotauros. Dalhai prontamente aplica seus buffs em Cusack, que se prepara para o combate. Eles observam a quantidade massiva de inimigos que precisam derrotar para avançar no desafio da torre.
Decidido a brilhar após o destaque do aliado no andar anterior, Kozak avança com precisão letal. O invocador observa a cena, confuso e impressionado com a velocidade e agressividade incomum que o guerreiro demonstra durante a batalha. Kozak utiliza o passo sombrio nos céus para eliminar os inimigos rapidamente. Ele se vangloria de seu talento, embora o invocador note que ele está apenas abatendo os oponentes mais fracos do grupo. Enquanto avança pelo campo de batalha. O campo de batalha é subitamente abalado por um rugido ensurdecedor. Kozak e seu invocador se deparam com a presença imponente do Rei Minotauro, que surge no 35º andar da Torre Negra para desafiá-los diretamente. A surpresa domina Bon Joon-hyuk, diante da aparição repentina do chefe. Ele mal consegue processar a magnitude da ameaça que surge diante de si, sentindo que o desafio do 35º andar atingiu um nível crítico de perigo antes mesmo que pudesse se preparar adequadamente. Sem hesitar, Kozak avança com uma velocidade avassaladora contra o Rei Minotauro. Com um golpe preciso e devastador, o guerreiro elimina a criatura em um único movimento, deixando o campo de batalha em um silêncio absoluto após a rápida execução. A queda do Rei Minotauro marca o fim da ameaça naquele andar da Torre Negra. Uma luz intensa brilha no céu, sinalizando a conclusão bem-sucedida do desafio e a vitória definitiva de Bon Joon-hyuk e seu grupo sobre o Guardião. O sistema confirma a conquista do Rank S++ e concede uma insígnia de platina como recompensa. Enquanto Bon Joon-hyuk admira a força demonstrada por Kozak, o guerreiro lamenta internamente não ter tido a oportunidade de provar seu valor em um combate mais prolongado. Bon Joon-hyuk é abordado por agentes da Agência de Gestão de Despertos durante sua investigação. O líder Jean Gwang-il e a chefe Lee Mina se apresentam formalmente. Revelando que chegaram ao local após receberem um chamado urgente sobre o massacre ocorrido anteriormente. Ao analisarem as evidências fotográficas do crime, os agentes percebem algo perturbador. As vítimas estão registradas como pessoal da própria agência, o que deixa os investigadores em choque absoluto ao questionarem como informações tão sigilosas puderam vazar para o público. A situação escala rapidamente quando os agentes percebem que até os dados de Bon Joon-hyuk foram comprometidos. Diante da gravidade da falha de segurança, o líder ordena uma reunião de emergência com todo o pessoal de nível executivo para conter o vazamento. De volta à segurança, Bon Joon-hyuk celebra a conquista de 35 insígnias.
Animado com a possibilidade de obter novos benefícios, ele discute com seu grupo se devem realizar uma oração antes de prosseguir com o sorteio das recompensas do sistema. A princesa Jian Dalhai alerta que a água do dispensador não é pura e pode trazer má sorte. Bong Joon-hyuk, confuso, questiona se há algo errado com sua aparência, enquanto tenta processar a estranha superstição sobre suas invocações anteriores e a qualidade da água. Bong Joon-hyuk acessa as compensas pelas 35 insígnias de platina. O sistema notifica a entrega de 2 itens exclusivos, o escudo dourado do amanhecer da aurora e a massa dourada do crepúsculo frio, deixando o invocador visivelmente empolgado com os novos equipamentos. Os detalhes dos itens são revelados, destacando o escudo como um artefato indestrutível que aumenta a defesa e reflete ataques. Enquanto a massa oferece velocidade e controle de gelo, Bong Joon-hyuk celebra a utilidade dessas novas ferramentas para seus desafios futuros na torre. Observando a alegria de Bong Joon-hyuk, seus invocados discutem a necessidade de manterem-se úteis. Eles brincam sobre a importância de se agarrarem ao mestre, enquanto lamentam não terem realizado a oração antes do sorteio, temendo que a água tenha influenciado o resultado. O guerreiro recorda que a princesa Jian Dalhai foi invocada justamente após uma oração com a água do dispensador. A princesa, irritada, critica a inteligência do companheiro, enquanto o grupo tenta processar a estranha conexão entre a água e a origem de suas invocações. A princesa sugere que o dispensador pode ser extraordinário, mas Bong Joon-hyuk insiste que é apenas um aparelho comum. O grupo reflete sobre a próxima invocação aleatória, que elevará o número total de invocados para 4, gerando tensão sobre quem seria substituído. Como o aprimoramento de traço não ocorreu, o sistema de 3 pessoas será mantido temporariamente. O grupo encara a realidade de que, caso um ser mais útil seja invocado, a posição de um deles estará em risco, deixando todos visivelmente apreensivos. A tensão cresce entre os invocados de Bong Joon-hyuk enquanto debatem quem seria descartado. O guerreiro e a princesa Jian Dalhai analisam suas próprias funções, enquanto o assassino teme ser o primeiro a ser substituído caso um novo aliado mais eficiente apareça. O grupo confronta a dura realidade da torre. O assassino sugere que se algum membro não for mais útil, deve se retirar para dar lugar a um servo melhor. Isso gera uma discussão acalorada sobre a lealdade e o valor de cada um para o invocador. A princesa Jian Dalhai questiona se o invocador se esforçaria por um servo inútil. O assassino, sentindo-se pressionado, decide se retirar, mas é interrompido pela chegada de Bong Joon-hyuk, que exige saber quem autorizou tal decisão precipitada. Bong Joon-hyuk declara firmemente que não deixará ninguém para trás. Ele afirma que a equipe atual seguirá unida até o fim da torre, o que emociona profundamente o assassino, que não esperava tal demonstração de lealdade e preocupação por parte de seu mestre. Decidido, Bong Joon-hyuk planeja conquistas contínuas até alcançar o aprimoramento de traço. O assassino tenta se conter para não sobrecarregar o mestre, mas o guerreiro e o próprio Bong Joon-hyuk reafirmam seu compromisso total em proteger uns aos outros e alcançar o rank máximo. Enquanto o grupo fortalece seus laços, a cena muda para a agência de gestão de despertos em Seul. Em uma sala de reuniões subterrânea, um novo mistério começa a se desenrolar, indicando que eventos externos ameaçam a estabilidade da nação. Na agência de gestão de despertos, a investigação sobre o recente massacre revela que não se tratou de um simples assassinato. O incidente foi uma tentativa de sequestro do time de elite nacional, composto por soldados altamente treinados protegidos pelo diretor do NIS. As suspeitas recaem sobre a China, que estaria sequestrando jogadores talentosos globalmente. O diretor admite que o sucesso da operação foi sorte e agradece ao assassino. Enquanto isso, Bong Joon-hyuk e seu grupo iniciam a exploração do 35º andar da Torre Negra. O grupo se prepara para enfrentar ogros e humanoides conhecidos por sua velocidade extrema. Bong Joon-hyuk confia na força e agilidade superior do guerreiro Almôndega para superar esses novos inimigos. A batalha começa com o guerreiro demonstrando sua superioridade física contra os monstros que tentam emboscá-los. Com o suporte da Xamã Dalhai e a fúria do assassino Kozak, o grupo conquista o 36º andar. Nos dias seguintes eles avançam pelos andares 37 e 38, enfrentando ogros cada vez mais rápidos e astutos. Mas Almôndega os derrota facilmente. Apesar das táticas de ataque e fuga dos ogros, Almôndega mantém sua dominância. O grupo alcança 5 dias consecutivos de conclusões ensinando a todos. Bong Joon-hyuk segue focado em seu objetivo de aprimoramento de traço, enquanto a comunidade observa seu progresso insano. No dia seguinte, Bong Joon-hyuk nota um reforço drástico na segurança do café, com um aumento inesperado de guardas.
Mesmo nervoso por sair tão cedo, ele decide seguir com seus planos antes de enfrentar o 40º andar da torre. Para evitar problemas, ele utiliza o talismã de bloqueio de percepção. O item mágico oculta sua presença e impede que reconheçam seu rosto, permitindo que ele passe pelos guardas sem ser notado, mesmo durante o rigoroso horário de patrulha. Joyuk entra em um táxi e pede para ir ao mercado tradicional de Gonju. Ele oferece uma quantia generosa em dinheiro para que o motorista dirija rapidamente, garantindo que cheguem ao destino sem atrasos. Ao chegar ao mercado, Joyuk invoca o assassino Kozak para auxiliá-lo nas compras. Ele explica que precisa adquirir diversos itens essenciais, mantendo o foco em sua missão secreta enquanto caminha pelo local movimentado. O grupo chega a uma área montanhosa que Dalhai reconhece como um local familiar. Ela comenta sobre a semelhança com seu mundo, e o grupo segue as instruções da xamã, subindo uma escadaria em direção ao objetivo final. Dalhai guia Bong Joyuk e seus invocados até um local isolado na montanha. Ao encontrarem uma pedra pesada, Joyuk pede que a almôndega remova. Sob ela, descobrem um altar antigo e Dalhai instrui o grupo a limpá-lo cuidadosamente com a água que coletaram. Uma mulher vestida com trajes de luto branco afia sua espada sobre o altar antigo. Joyuk observa a cena com apreensão, temendo que ela ainda guarde rancor de suas interações passadas. Mas decide prosseguir com o ritual de invocação conforme planejado. Dalhai inicia o ritual, implorando aos deuses por benevolência e fortuna para seu mestre. Joyuk reza fervorosamente por um aprimoramento de traço. Logo após, ele é transportado para o desafio do 40º andar, onde derrota ogros rapidamente para garantir o rank S++. Com a conclusão do andar, Joyuk recebe uma insígnia de platina como recompensa. Ao verificar seu inventário, ele descobre um novo benefício, uma roleta de tickets de uso único. O sistema alerta que ele deve utilizar o item dentro de uma hora. Joyuk localiza a opção de aprimoramento de traço na roleta, mas fica chocado ao ver que a seção é minúscula, quase do tamanho de uma agulha. Ele questiona seus companheiros sobre a dificuldade do desafio enquanto se prepara para girar a roda e tentar a sorte. Joyuk decide arriscar tudo e ativar a roleta de tickets, apesar da ínfima chance de sucesso. Ele pede que seus invocados mantenham a calma enquanto o sistema processa o comando, esperando que o ritual realizado anteriormente traga a sorte necessária para obter o aprimoramento. A roleta gira freneticamente, deixando Joyuk tonto com a velocidade do processo. Ele observa ansiosamente enquanto o mecanismo começa a desacelerar, torcendo para que o ponteiro pare exatamente na seção do aprimoramento de traço. Um momento decisivo para seu futuro na torre. Com um clique preciso, a roleta para exatamente no alvo. Joyuk celebra a vitória ao ver que seu traço de despertar foi aprimorado com sucesso. O sistema confirma a melhoria, permitindo agora invocações simultâneas, o que ele comemora com seus aliados enquanto planejam uma refeição. Enquanto isso, no aeroporto internacional de Incheon, Gerald Watson, o jogador número 1 do mundo, chega com pressa. Impulsivo e focado em sua vingança contra os espectros negros, ele ignora os apelos de calma de seu acompanhante, determinado a superar os resultados de outros jogadores. Gerald Watson chega à agência de gestão de despertos acompanhado pelo diretor Antônio. Impulsivo e visivelmente apressado, ele exige ver a espada sagrada imediatamente, ignorando completamente as formalidades de boas-vindas oferecidas por Jeong Gong-il. Após depositar $10 milhões para garantir o acesso, Gerald entra na Câmara da Espada Sagrada. Ele assina os termos contratuais e parte imediatamente para o andar 66 da Torre Negra, determinado a derrotar os espectros negros. Dentro da torre, Gerald mostra um poder avassalador ao eliminar os espectros com extrema rapidez. Impressionado com a eficácia da espada sagrada, ele conclui que o alto custo do aluguel vale cada centavo para alcançar seus objetivos de combate. 5 dias depois, Joyuk se prepara para realizar a invocação aleatória. Seguindo as orientações de Jeon Dalhai, ele busca manter a calma e o foco, isolando-se em seu quarto para garantir que o ritual ocorra sem qualquer interferência externa. Joyuk ativa a invocação, mas estranha a baixa intensidade da luz emitida pelo sistema. Para sua surpresa, o resultado não é um guerreiro poderoso, mas um pequeno hamster trabalhador chamado Razix, deixando-o completamente perplexo com a situação. Joyuk encara o hamster Razix com descrença, lamentando a invocação inútil. Frustrado com o resultado anticlimático, ele desinvoca a criatura e utiliza um ticket de reset de tempo. Ele está determinado a tentar novamente para obter um aliado capaz de ajudá-lo na torre. Com o apoio de seus aliados, Joyuk inicia o ritual novamente. Desta vez, uma luz intensa preenche o ambiente, sinalizando um sucesso absoluto. O sistema notifica a invocação de um LSCR, um lendário guerreiro de Murim,
e conceda a Zhou-Yuki o privilégio de entrar na torre 2 vezes ao dia, superando a limitação anterior de uma única entrada diária. O lendário Guang Ma, conhecido como Demônio Louco, materializa-se diante de Zhou-Yuki. O guerreiro, famoso por sua crueldade e pelo rastro de sangue deixado em Murin, apresenta-se com uma postura imponente. Zhou-Yuki observa a aura poderosa do recém-chegado, sentindo o peso da história sombria que o acompanha. Guang Ma narra seu passado violento, detalhando como desafiou o imperador e enfrentou as maiores fações de Murin. Após dias de batalhas exaustivas, ele sucumbiu aos ataques combinados de seus inimigos. Zhou-Yuki ouve atentamente, impressionado com a força bruta e a determinação implacável demonstradas pelo lendário guerreiro. Guang Ma nota a presença dos aliados de Zhou-Yuki, mas demonstra total desinteresse em interagir com eles. Ele questiona Zhou-Yuki sobre o estado das torres neste mundo, revelando preocupação com os colapsos. Ao saber que apenas uma torre caiu, ele alerta sobre os perigos mortais que surgem após o 70º andar. O guerreiro explica que o colapso de uma torre é um presságio de destruição iminente. Ele revela que existem restrições de nacionalidade para a conquista das torres, o que impede que jogadores ajudem outros países. Guang Ma se oferece para ajudar Zhou-Yuki, mas suas intenções parecem ser muito mais sombrias do que o esperado. Com um sorriso sinistro, Guang Ma declara que seu objetivo é a dominação mundial, prometendo colocar o mundo aos pés de Zhou-Yuki. O jovem fica aterrorizado com a revelação, percebendo que invocou uma entidade perigosa e incontrolável que deseja transformar o mundo em um campo de batalha sangrento. Zhou-Yuki ordena que Guang Ma pare, mas o guerreiro se recusa a obedecer, alegando que suas ações são necessárias para salvar o mundo. Irritado com a tentativa de controle, Guang Ma libera uma intenção de matar a avassaladora, ameaçando cortar todos os presentes como um aviso de sua autoridade absoluta. Ao perceber a verdadeira natureza perigosa de seu aliado, Zhou-Yuki toma uma decisão drástica. Ele entende que manter Guang Ma por perto é um risco inaceitável para todos. Sem hesitar, ele profere o comando de desinvocação, forçando o guerreiro a desaparecer em partículas de luz antes que cause mais danos. No aeroporto, o diretor Antônio encontra o Sr. Jion. Ele reclama do preço do aluguel da espada sagrada, mas logo muda o tom para parabenizar Jion por sua iminente promoção a vice-comissário, selando o acordo com um aperto de mão cordial entre os dois homens de terno. Antônio reflete sobre o sucesso financeiro da operação. Com os Estados Unidos desafiando o andar 67, o aluguel da espada rendeu 20 milhões de dólares. Uma quantia substancial que certamente deixará Zhou-Yuki muito satisfeito com os resultados obtidos através da gestão da relíquia. De volta ao café, Kha'Zix assume uma postura ativa e diligente. O pequeno ser começa a organizar o ambiente, limpando a sujeira e recolhendo o lixo com uma eficiência impressionante, transformando o local em um espaço impecável sob o olhar atento de Zhou-Yuki e seus aliados. Zhou-Yuki observa maravilhado enquanto Kha'Zix utiliza habilidades especiais para organizar o café. O pequeno ser limpa, lava e guarda tudo com uma eficiência impressionante, ganhando o reconhecimento de todos como um servo exemplar. Zhou-Yuki, satisfeito com a dedicação, oferece castanhas como recompensa pelo trabalho impecável realizado. Apesar da utilidade doméstica, Zhou-Yuki pondera que Kha'Zix é fraco para os desafios da torre. Ele decide mantê-lo por perto apenas temporariamente, planejando substituí-lo assim que o tempo de invocação aleatória permitir. Kha'Zix, alheio à conversa, continua comendo suas castanhas com entusiasmo, sem se preocupar com o futuro. Para celebrar a chegada do novo membro, Zhou-Yuki decide avançar para o 41º andar da Torre Negra. O grupo se prepara para enfrentar os basiliscos blindados, confiante na força de seus guerreiros de elite.
Joyuk ordena que protejam Kha'Zix, temendo que ele seja devorado como em sua vida passada. Ele recorda que Kha'Zix era um trabalhador versátil e valioso, capaz de realizar diversas tarefas complexas. Essa memória reforça o desejo de Oyuk em manter o pequeno ser a salvo de qualquer perigo iminente. Joyuk reflete sobre o destino trágico de Kha'Zix em sua vida passada, onde o pequeno trabalhador foi devorado por uma serpente gigante. Ele questiona se seria mais seguro deixar suas invocações cuidarem do hamster, mas percebe que elas estão ocupadas demais, restando a ele a responsabilidade de protegê-lo. Durante a batalha, Joyuk ordena que Kha'Zix fique próximo a ele para garantir sua segurança. No entanto, o pequeno ser desaparece subitamente de seu lado, deixando Joyuk em estado de choque e pânico ao perceber que seu protegido sumiu em um piscar de olhos no meio da floresta. Joyuk corre desesperado para salvar Kha'Zix, mas o hamster continua surgindo em locais inesperados com uma velocidade impressionante. Ele observa atônito enquanto o pequeno ser rola pelo chão, revelando uma agilidade surpreendente que desafia completamente sua compreensão sobre as capacidades reais do servo. A missão no 41º andar é concluída com sucesso, garantindo a Joyuk o rank S++ Flux de uma insígnia de platina. Apesar da vitória expressiva, ele sente que passou a maior parte do tempo apenas perseguindo Kha'Zix pela floresta. Enquanto seus aliados celebram a eficiência do grupo, Joyuk permanece focado no comportamento peculiar de seu novo invocado. Joyuk nota que Kha'Zix começou a chorar subitamente após o término da batalha. Preocupado, ele questiona se o pequeno servo se feriu, mas Kha'Zix explica entre soluços que está triste apenas, porque o combate terminou rápido demais. Joyuk observa a cena, confuso com a reação inusitada de seu invocado. Kha'Zix pede desculpas por ter reunido poucos itens e começa a retirar de sua mochila ervas, couro de basilisco e uma grande quantidade de pedras de mana. Joyuk observa a pilha de materiais crescer diante de seus olhos, impressionado com a variedade e o volume de recursos coletados pelo pequeno ser. Joyuk fica atônito ao confirmar que todos aqueles itens foram coletados diretamente dentro da torre. Ele mal consegue acreditar que tal feito seja possível, já que a regra fundamental da Torre Negra sempre impediu que os jogadores retirassem materiais físicos para o mundo exterior, independentemente do método utilizado até então. Ele recorda que desde o início, todas as tentativas de transportar itens da torre falharam miseravelmente. O conhecimento estabelecido dita que apenas espólios obtidos aleatoriamente ao caçar monstros podem ser trazidos para fora. Isso torna o comportamento de Kha'Zix um fenômeno inexplicável e sem precedentes na história da humanidade. Apesar de todas as leis da torre, Kha'Zix simplesmente guarda os itens em sua bolsa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Joyuk observa o pequeno hamster, tentando compreender como ele ignora as restrições que frustraram tantos outros jogadores experientes ao longo dos anos. Joyuk segura Kha'Zix pelas bochechas e questiona incrédulo se ele realmente coletou todos aqueles materiais da torre. Kha'Zix pede desculpas humildemente, explicando que por ser sua primeira vez em uma caçada tão rápida, não conseguiu reunir uma quantidade maior de itens, deixando Joyuk ainda mais perplexo. Ao ouvir que Kha'Zix poderia trazer 10 vezes mais itens se a caçada fosse mais lenta, Joyuk entra em êxtase. Ele visualiza o imenso lucro que essa habilidade única pode gerar, sentindo o som de sua carteira crescendo com a perspectiva de tanta riqueza acumulada através do pequeno coletor. Movido pela ganância e pela oportunidade, Joyuk pergunta se Kha'Zix quer entrar na torre novamente. O pequeno servo fica confuso, lembrando que a regra estabelecida permite apenas uma entrada diária. Mas Joyuk parece determinado a ignorar qualquer limitação para maximizar seus ganhos financeiros imediatos.